neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aqui eu começar a apresentar e colocar a tela. Estão acompanhando? Dá para acompanhar? Sim. Vejam só, então, a nossa conversa formativa dessas terças-feiras, ela sempre vai ser sobre este documento, né, que é o documento 109 das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, né, que lançado desde o ano passado e vai estar em vigor até o ano 2023. E a semana passada nós já refletimos, já foi discutido aqui sobre o primeiro capítulo, mas eu acho interessante e é sempre bom a gente lembrar o seguinte, por isso que eu preparei uma pequena introdução. As diretrizes, elas são um caminho encontrado para responder aos desafios da evangelização no Brasil. Então, não é de hoje que o episcopado brasileiro, ele sempre traça metas, e a essas metas de ação dá o nome de Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora. E, claro, olhando para a realidade e os desafios que nós temos, vai mostrando qual é o caminho que devemos seguir para a evangelização. E toda vez que sai um documento com novas diretrizes, se altera também o objetivo geral, ou seja, o que é que se quer alcançar, né, com as diretrizes. Por isso que eu gostaria de apresentar também a título de introdução, mas semana passada certamente já se tocou também neste assunto, qual é o objetivo, né? O objetivo geral das diretrizes vigente, ou seja, deste documento 109. Então, se tem como objetivo evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Quando nós fizemos uma formação aqui a nível de paróquia, né, sobre este documento, eu enfatizei justamente que esse objetivo geral, ele é muito parecido com o objetivo geral anterior, porém, introduz alguns elementos novos. E esses elementos nós podemos destacar. O primeiro é o destaque para um Brasil cada vez mais urbano. É por isso que hoje, no capítulo 2º, que é um olhar, né, sobre a realidade, se vai tratar muito sobre essa questão da grande cidade, né, do Brasil que tem se tornado cada vez mais urbano, e os desafios dessa urbanização. Depois, um elemento interessante e que é novo nessa diretriz é
é aquilo que os nossos bispos chamaram de comunidades eclesiais missionárias. Ou seja, se tem em pensamento aquela proposta que o Papa Francisco tem tocado sempre da igreja em saída, e que não é somente o Papa Francisco que tem falado sobre isso, mas já está no documento de Aparecida, e se quer ter uma igreja que se sinta e viva como comunidade, mas que seja missionária, ou seja, não seja fechada em si, mas que possa viver realmente uma ação missionária para a evangelização. E uma preocupação presente também nas novas diretrizes é o cuidado da casa comum. E essa expressão também está bem presente nos ensinamentos do Papa Francisco e nos documentos atuais da nossa igreja. Formando discípulos, porque nós estamos sempre em processo de formação. É por isso que, vejam, agora, preocupados com este tempo que estamos parados, né, em isolamento social, e com a volta que vamos ter que fazer, surgiu essa ideia de estudar esse documento para que a gente possa encontrar caminhos, né, luzes, para continuar no discipulado na pós-pandemia, ou seja, o novo normal que nós vamos ter que viver, nós vamos ter que adaptar as propostas deste documento a este novo normal. Então, este é o objetivo geral. E eu também coloquei aqui que o documento ele tem 93 páginas, organizado em 4 capítulos. O primeiro do capítulo é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi estudado semana passada, né, pelo padre Rodrigo. Aprofunda os desafios do contexto urbano e o papel das comunidades eclesiais missionárias neste contexto. O segundo capítulo, que é o objetivo de hoje, estudar este capítulo, é o olhar dos discípulos missionários sobre os desafios presentes na cidade, ou seja, como discípulos e missionários, qual é o olhar que nós temos da realidade em que nós vivemos. E este segundo capítulo, como eu disse, é o que nós aprofundaremos hoje. Então, certamente aquilo que eu disse até aqui já foi dito a semana passada, mas só a título de introdução. E agora nós vamos adiante. E o capítulo 2, o olhar de discípulos missionários. Ele começa com uma expressão bíblica, como sempre acontece nos documentos da igreja. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão. Então, eu achei por bem colocar aqui, antes da gente refletir sobre o capítulo, qual a estrutura deste capítulo. Deixa eu voltar aqui, porque então, que é importante a gente olhar a estrutura, né, do capítulo. A tecnologia ajuda, mas às vezes a gente não consegue dominar plenamente. Então, vejam só, o capítulo foi, de novo, muito, mas não tem problema. A gente começa a ver aqui novamente. O capítulo ele tem 4 pontos, e esses pontos é aquilo que a gente vai olhar de forma mais calma,
refletindo sobre cada ponto desse, porque ele é o olhar sobre a realidade que nós temos. E aqui nós temos esses desafios, né? Então, vejam, o primeiro, como nós vamos ver, ele diz contemplar para sair em missão em um mundo que se transforma. O segundo ponto é uma cidade onde Deus habita. E o ponto 3, a vida na grande cidade mundial. O documento ele traz essa ideia de que as grandes cidades, elas hoje são muito parecidas. Então, o mundo que a gente vive é como se fosse uma grande cidade, até porque com a internet, com os meios de comunicação, as distâncias se encurtaram, né? Então, vejam aqui hoje, neste momento formativo, nós temos gente de vários locais. E, por fim, o quarto ponto, que é para nos encher de esperança, nos mostra que, com os desafios e a realidade que nós temos, o Senhor está no meio de nós. Então, essa é a estrutura do capítulo e é aquilo que nós vamos estudar e vamos aprofundar nesta noite. Vamos seguindo. Depois de cada ponto, eu posso dar uma parada, porque aí a gente pode discutir e vocês podem interagir. O olhar dos discípulos missionários. Contemplar para sair em missão em um mundo que se transforma. O ponto 41 e 42, vocês sabem que os documentos da igreja, eles são apresentados por números, se numera os parágrafos. Então, no parágrafo 41 e 42, diz que a igreja, ela é sacramento universal de salvação e é discípula missionária, ou seja, toda a igreja ela é discípula missionária e ela é servidora. E esta igreja, que é sacramento universal de salvação, que é discípula missionária, ela anuncia sempre o mesmo evangelho. E nessa missão é chamada a acolher, contemplar, discernir e iluminar, com a palavra de Deus, os complexos elementos culturais, sociais, políticos e éticos que constituem a realidade com luzes e sombras. Vejam, isso é muito importante a gente perceber que olhamos para a realidade, mas vemos que, por mais desafiadora que seja, e tenha muitas sombras, sempre também vamos encontrar luzes. Porque a ação de Deus, ela permanece. A ação de Deus, ela se faz presente. E ela vai nos ajudar, né, com as luzes que encontramos, aí clareando as sombras, né, dos desafios que vamos tendo. Então, só a partir deste diálogo com a realidade, em constante mutação, ela será capaz de fazer com que o evangelho chegue às pessoas, estruturas e culturas. Ou seja, é preciso um diálogo com a realidade, uma realidade que vai mudando constantemente, para que o evangelho seja realmente aceito, acolhido pelas pessoas, pelas estruturas e na cultura. Então, esse é o grande desafio inicial que este capítulo nos apresenta, né? A missão da igreja, que é chamada a acolher, contemplar, discernir e iluminar com a palavra de Deus os complexos elementos que encontramos na realidade. Continuando. No parágrafo 43 ao 45, o documento vem nos mostrar que o mundo e o Brasil passam por profundas transformações. É o que o documento chama de uma mudança de época. E o que significa isso? É uma realidade que se transforma cada vez mais rapidamente, a ponto de suscitar perplexidade e insegurança. Isso é próprio da mudança de época. Ou seja, as transformações, elas vão acontecendo de forma que chega até
de certo modo, assustar e trazer insegurança para as pessoas. Porém, nós, como discípulos, como homens e mulheres de fé, não podemos nos deixar amedrontar diante disso. Devemos encarar a mudança de época como um desafio a ser vencido. Por isso, o documento diz que ocupar-se com as compreensões mais profundas a respeito da vida de Deus, do ser humano, da família e de toda a realidade para compreendê-la melhor e interagir com ela em vista do crescimento do reino é a missão de toda a igreja. Então, diante de tudo que vemos, temos que nos ocupar de tudo isso para termos uma compreensão mais profunda da realidade, interagir com ela para o crescimento do reino. Então, estamos dentro dessa missão, como catequistas, como pessoas que estamos numa caminhada de formação e formando novos discípulos missionários, não podemos de forma alguma deixar de interagir com a realidade e fazer com que essa realidade nos ajude no crescimento da fé. Então, neste ponto ainda vai dizer que o mundo se torna cada vez mais urbano. É aquilo que nós já vimos no objetivo geral. E as grandes cidades refletem com mais rapidez o que acontece com todo mundo. A ação evangelizadora deve estar mais atenta aos efeitos do urbanismo. Eu creio que nós temos sentido isso nas nossas paróquias, principalmente aqueles que moram nos bairros, né, nas periferias das cidades, porque é o local onde muitas vezes aqueles que vêm do interior vão encontrando e vão fazendo morada. Então, se sai de uma realidade rural, muitas vezes, vem para uma realidade urbana, e aqui os desafios são outros. Então, o modo de viver a fé e o modo de se colocar esta fé em prática também vai mudando. E isso porque, aos poucos, os limites vão deixando de existir. Porque aquilo que se vive lá no primeiro mundo, nós estamos vivendo aqui porque a interação, interagimos através dos avanços tecnológicos e da compreensão. Isso vai entrando também na cabeça das pessoas. O urbanismo vai fazendo isso também. Vai entrando na cabeça das pessoas e aí os desafios vão sendo outros na nossa vida. Então, vejam só, podemos, neste momento, dar uma pausa, porque eu paro aqui a transmissão da tela, e aí quem quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone, para que depois de cada ponto a gente possa debater um pouco e aprofundar cada coisa. Vejam, eu quero dizer o seguinte, que olhar e refletir sobre isso, sobre esta primeira parte que o documento nos traz, não é para nos causar medo, é para nos mostrar e nos encorajar diante dos desafios que nós temos. Então, é por isso que vamos partindo deste primeiro ponto de contemplar para sair em missão no mundo que se transforma, para a percepção de que mesmo nesta realidade urbana, nesta realidade que não é mais um local pequeno, onde muitas vezes a maioria do nosso povo vivia, Deus também habita na cidade. Deus também se faz presente nessa realidade maior, tão complexa, tão diversa. Por isso que o ponto 2 vai dizer, uma cidade onde habita Deus. Se alguém quiser dar a sua contribuição ou fazer algum questionamento, pode fazer nesse momento, olhando para aquilo que nós vimos neste primeiro ponto.
Bem, Padre Marcos, aqui na nossa região, a gente vê essa realidade bem desenvolvida, porque esse avanço, até porque, como o senhor disse no início, a tecnologia ajuda muito. Então, a gente tem que estar fazendo aquela adequação, fazendo aquela adaptação, para a gente poder chamar a atenção, né? Principalmente dos jovens que estão na formação catequética. E a gente vê que se a gente não acompanhar, a gente perde espaço. Com certeza. E eu gostaria somente de fazer uma observação, porque alguém colocou aqui, Lilian, diz assim: as transformações são do mundo, nunca do evangelho. E é verdade. Logo no início se diz: a igreja anuncia sempre o mesmo evangelho. Os desafios são outros, mas é o mesmo evangelho que nós anunciamos, né? E como eu disse, os desafios não são para nos causar medo, mas são para que tomemos consciência daquilo que nós devemos fazer. Como é que nós devemos agir? E é por isso que, diante desses desafios, nós contemplamos que Deus está no nosso meio, ou seja, Ele habita a nossa realidade, Ele está presente nas nossas cidades, com os desafios que nós encontramos, com a complexidade de vida que nós temos. Vamos para o ponto 2. Uma cidade onde Deus habita. Os parágrafos 46 a 48 vêm nos mostrar que, para se compreender esta mudança de época, é preciso iluminar a percepção do discípulo missionário sobre a inquestionável presença amorosa de Deus. Vejam, muitas vezes nós encontramos questionamentos diante dos desafios, de dúvidas sobre a presença de Deus. Onde Deus está? Com tanta dificuldade que encontramos, com tanto desafio, será que Deus se faz presente? O documento, ele vem nos mostrar isso, que é inquestionável a presença amorosa de Deus. O discípulo missionário, nós como formadores de opinião, como catequistas, como pessoas que estão trabalhando a formação de novos discípulos missionários, não podemos nunca esquecer que Deus se faz presente de maneira amorosa, né, nesta realidade que nós vivemos. Reconhecer a presença de Deus em cada contexto histórico, inclusive no mundo atual, cada vez mais urbano. Isso é urgente. Por isso se usa essa expressão, Deus vivo na cidade, em meio às suas alegrias, desejos e esperanças, como nas suas dores e sofrimentos. Cabe à igreja contemplar esta realidade e distinguir que o Espírito está dizendo e fazendo, identificando as sombras que negam o reino de Deus e as luzes, sinais do que o próprio Senhor está realizando. Vejam, a igreja deve contemplar esta realidade e distinguir a ação de Deus, aquilo que o Espírito está dizendo e fazendo, na realidade onde nós estamos, na cidade onde nós vivemos, com os desafios que nós encontramos, identificando sombras e luzes para que a presença de Deus possa ser sentida, possa ser acompanhada por aqueles que nós formamos e pelo trabalho que nós realizamos. Então, diante dos muitos modos de compreender as cidades e com elas interagir, olhemos para cada pessoa, em especial a que sofre, enxergando o Cristo e agindo firmemente
em vista da superação de todo sofrimento. E claro, eu tenho certeza que muitos, aqueles que estão aqui nos acompanhando, têm exemplo disso, né? Exemplos disso. São muitos aqueles que sofrem. E nós não podemos deixar de olhar para eles, né, com um olhar de enxergar neles o Cristo, para que a gente possa ajudar nessa superação de todo sofrimento. É um grande desafio no mundo de hoje, no mundo urbano, fazer com que as pessoas superem tanto sofrimento, numa realidade tão dura, tão difícil, e essa realidade que nós vamos contemplar agora. 2.3. Então, vejam, antes de ver os problemas, nós vimos no ponto 2 que temos um Deus que habita a cidade. Ou seja, diante dos problemas não podemos desesperar. Não podemos pensar que está tudo perdido. O desafio pode ser muito grande. Alguém pode dizer, é muito grande esse desafio. É grande. Mas Deus se faz presente. Deus está conosco e Ele vai nos ajudar. Por isso, agora, o ponto 3, mais para nós, é o ponto mais longo desse segundo capítulo, traz para nós justamente como é a vida na grande cidade mundial, ou seja, como é a vida e quais os desafios que nós encontramos nas grandes cidades. No parágrafo 49, diz: o mundo das grandes cidades é local da individualidade. De um lado, a pessoa possui uma dignidade irrenunciável e insubstituível. Por outro, há o enfraquecimento do convívio, da comunhão, atitude de um agudo individualismo. O outro tem valor se é capaz de produzir e oferecer algo. Ele tem valor se é útil. Ou seja, aquilo que este ponto 49 traz para nós é o desafio de viver a individualidade sem ser individualista. Ou seja, uma coisa é diferente da outra. A gente não pode esquecer disso. O individualismo, ele é um grande mal. A individualidade, ela é algo presente e ela é até positiva. Como diz aí, é uma dignidade irrenunciável e insubstituível. O grande problema é quando deixamos o individualismo falar, porque enfraquece o convívio, a comunhão, né? E aí a gente termina diminuindo o valor da pessoa e ela passa a ter valor somente quando produz ou quando ela tem algo a oferecer, quando se é útil. Então é isso que devemos evitar. Então, se a gente fosse abrir agora uma discussão para isso, teríamos certamente muitas coisas a dizer sobre isso. No parágrafo 50 a 50 e 53, são 2 parágrafos que tratam desse assunto, por isso eu juntei eles 2, vem falar da relação do Estado e do mercado, e põe em destaque a redução da função social do Estado, que tem lesado a dignidade das pessoas e enfraquece o exercício dos direitos humanos. O crescimento dessa relação impõe seus objetivos sobre os valores sociais, inclusive sobre o papel tradicional da família e comunidade na transmissão dos valores humanos e cristãos, trazendo como consequência o enfraquecimento das instituições e das tradições. Entre essas instituições, preocupa-nos de modo especial a fragilização da família. Vejam, aqui nós temos aquilo que deve ser uma preocupação nossa, muita. Devemos ter muita preocupação, porque
a relação Estado e mercado tem ajudado muito no enfraquecimento das instituições e das tradições. Eu creio que a gente tem sentido isso nas nossas paróquias, sentido isso nas relações que nós vivemos, porque tem fragilizado também o papel da família e da comunidade na transmissão de valores humanos e cristãos. Ou seja, as relações de mercado, o Estado tem imposto muitas vezes certos valores que eram transmitidos de modo tradicional na família, na comunidade de fé, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um grande desafio. Depois, se alguém quiser dizer algo sobre este ponto, quando terminar o capítulo, a gente pode retomar. Continuando neste olhar para a vida da grande cidade mundial. E o parágrafo 51, porque eu falei do 50 e do 53, diz que outra característica do mundo atual é o consumo e o consumismo. O Papa Francisco até chama o consumismo de doença muito séria. Tudo tem que ser consumido, esgotado e substituído. Infelizmente, o que se faz com os objetivos atinge as relações. Avalia-se as pessoas pela participação no mercado, como efetivas, produtoras e consumidoras. Vejam, é a realidade que nós temos. O consumo exacerbado, né? O consumismo desenfreado, e isso tende a entrar também nas relações. A gente termina, muitas vezes, né? Eu digo a gente porque é o modo de dizer, mas devemos evitar isso, querendo avaliar as pessoas também dentro desta ótica, né? Da utilidade que elas têm ou daquilo que elas possam fazer, e aí terminamos em relações descartáveis, e que é um grande perigo no mundo de hoje. Há uma individualização consumista da vida, ligada a diversos fenômenos que nos assustam. Corrupção, comércio de drogas, legalização da morte, violência. O individualismo e violência são os dois lados da mesma moeda, andam juntos. Vejam, eu gostaria agora de ler mesmo no parágrafo 52 como é que a corrupção, comércio de drogas, é descrito aqui como entra nessa individualização consumista da vida. Diz assim: a corrupção, a atitude de quem só pensa em si, nos próprios interesses e ganhos, sequer olhando para os rastros de abandono e sofrimento que vai deixando pela vida. Vejam, uma individualização consumista da vida. O comércio de drogas, para quem quer lucrar a qualquer custo, implica gerar um número crescente de vítimas. A violência, como atitude organizadora da vida e da sociedade, leva a enxergar a morte do outro como solução para os desafios e conflitos. Que tristeza, né? E a legalização da morte no aborto ou até mesmo no suscitar de grupos de extermínio. Então, são desafios a ser superados nesta individualização consumista da vida. Por isso que o individualismo e a violência, elas andam juntas, né? São dois lados, o documento apresenta como dois lados da mesma moeda. Continuando. O parágrafo 54 diz que outra marca do nosso mundo é a pluralidade. O que é isso? São os modos diferentes de compreender e avaliar a realidade. Vejam, a pluralidade ela é positiva se admite exercer o dom da liberdade. Quando a possibilidade de escolha é assumida pelo individualismo consumista, não considerando os outros e o planeta, as consequências são catastróficas. Ou seja,
existe um lado positivo, luzes na pluralidade, mas existe também um lado negativo, sombras, quando ela é assumida, né, nesse individualismo consumista, onde só pensa em si, naquilo, no seu modo de compreender e avaliar a realidade, sem respeitar os outros. É um desafio muito grande que nós temos no mundo de hoje. E os parágrafos 55 e 56 diz que este fenômeno pode também minar o campo religioso. E aí isso é bem próximo de nós. Positiva é a possibilidade de escolha livre e consciente e o cultivo do diálogo ecumênico e interreligioso. Preocupam posições fundamentalistas em relação à palavra de Deus e oportunismos que apelam à prosperidade financeira no mundo religioso e à violência. E nós encontramos, né, a violência no campo religioso em agressões físicas, em destruição de templos e de símbolos religiosos. Então, o combate do cristão é sempre ao pecado pessoal e social. Seu empenho é sempre pela paz. Então, nunca podemos permitir que posições fundamentalistas, oportunistas, de qualquer ordem, né, e violentas estejam presentes. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito presente também no mundo de hoje. E isso vai dar, como diz aí, né, deste fenômeno do individualismo, da pluralidade e deste individualismo consumista que as pessoas estão introjetando, né, e estão vivendo. Continuando este ponto, no parágrafo 57 diz que as grandes cidades são locais de alta mobilidade. E é verdade, hoje há uma facilidade de locomoção muito grande. Até porque, como grandes cidades, as pessoas precisam se deslocar. Elas precisam sair de um lugar para outro e moram num bairro, trabalham no outro e precisam se locomover. Então, o documento afirma que é positivo isso, por permitir o encontro entre diferentes modos de lidar com a vida. Mas é negativo quando isso é forçado a acontecer por interesses imobiliários ou outros interesses. E aí destaca aqui que a vida nas grandes cidades, ela já não acontece num único local, como nas pequenas cidades, né? Que tudo girava em torno de um pequeno comércio, da igreja e de um local único. As grandes cidades não, são diferentes. E os interesses imobiliários e outros interesses presentes na cidade que favoreçam, né, ou que estão ligados a essa mobilidade, faz com que tenhamos atenção aos desafios que nós encontramos, à população de situação de rua, aos imigrantes, refugiados, pessoas que foram obrigadas muitas vezes a mudar de lugar, mas que não se encontraram, né? E estão aí meio que perdidas diante desta mobilidade da cidade grande. O parágrafo 58 vem nos recordar que a cidade, onde predomina o individualismo consumista, apresenta realidades de pobreza. Isso eu creio que é igual em todo lugar, revelando enormes desigualdades sociais, mas essas desigualdades, elas esperam a solidariedade dos cristãos como autêntica experiência religiosa. É por isso que a gente aqui na nossa paróquia, e eu creio que as paróquias que nós conhecemos por aqui, nós temos sempre essa preocupação, né? De ligar a fé à vida e a vivência da fé na experiência da caridade, de olhar para os pobres, que a gente não pode esquecer, não. A gente não pode esquecer essa realidade porque a solidariedade dos cristãos diante da realidade da pobreza é uma autêntica experiência religiosa e que não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado.
E os parágrafos 59 a 61 vem nos mostrar que a pobreza se expande e se manifesta em inúmeras formas de sofrimentos, gerando uma crise no sentido da vida e se alarga para o modo como lidamos com o planeta também. E é por isso que eu destaquei no slide seguinte essa questão desse sofrimento, do sofrimento que nós vamos encontrando. Então, a pobreza com os sofrimentos que vão surgindo traz a crise do sentido da vida. Então, a vida ela é agredida desde a fecundação até a morte natural. Uma crise que gera desesperança, esgotamento, depressão, suicídio. Isso é muito presente na nossa realidade. Eu creio que em todo lugar, né? E onde tem cidade, onde tem grandes desafios, as grandes cidades, nós encontramos esta crise. E há também a crise do meio ambiente. O documento ele contempla isso. A mãe e irmã terra, nossa casa comum, é como nos lembra o Papa, geme e clama por outro rumo. É urgente repensar a exploração da natureza e a mineração, porque estamos criando histórica dívida ecológica. Então, não é somente uma preocupação que devemos ter com a crise do sentido da vida, principalmente nos mais pobres e naqueles que sofrem, né, que vai gerando desesperança, esgotamento, depressão, suicídio, mas também se preocupar e estar atento a essa crise do meio ambiente, porque é uma dívida ecológica, é uma dívida histórica ecológica que nós vamos deixar, né, para o futuro. E o interessante é que no parágrafo 62 o documento também destaca, olhando para a realidade, os nossos jovens. E diz que os jovens sentem na pele a confusão e o atordoamento que dão a impressão de reinar no mundo. Ou seja, diante de toda essa realidade complexa que nós vimos, desta crise do sentido da vida, desta crise do meio ambiente, os jovens sentem essa confusão e este atordoamento. Isso tudo em meio à competição desordenada e violenta. Ou seja, um mundo cada vez mais competitivo. E eles têm que entrar nesta competição. Então, são jovens os que mais sentem a fragilidade de referências e da precariedade de critérios norteadores da vida. E aqui, certamente, nós vamos ter muitos exemplos, né? Principalmente nas turmas que nós temos de crisma e de catequese de adultos. Quantos jovens nós não encontramos, não é, com essa fragilidade, com esta falta de referências, esta precariedade de critérios que norteiam a vida e principalmente uma vida digna, uma vida cristã decente, uma vida cristã que corresponda à verdade do Evangelho. É um grande desafio. Vamos prosseguindo. 2.3 ainda. O parágrafo 63, depois que contempla os jovens, vem falar da verdade e diz que a verdade hoje ela é relativa e individualizada. Pessoas e grupos ficam sem referências objetivas, reféns do mercado oportunista. Valores como honestidade, integridade e abnegação correm o risco de serem absorvidos pela mentalidade de só pensar em si. E o trabalho pode acabar sendo visto somente como meio de conseguir renda, sem ética, sem função social e até mesmo sem realização pessoal. Aqui também se fala da espiritualidade, sem espiritualidade. Vejam que desafio nós temos diante do mundo onde nós encontramos pessoas e grupos que têm uma verdade relativizada, individualizada. É um grande desafio.
64. O documento vem dizer que vivemos num sistema social e econômico injusto, na sua raiz, e que gera exclusão e desigualdades, atingindo a dignidade humana dos que são considerados excluídos e explorados, e até supérfluos e descartáveis. Vejam, diante tantos desafios, claro que o documento não poderia, olhando para a realidade, ele não poderia deixar de destacar o sistema social e econômico que nós vivemos. Um sistema injusto, de exclusão, que gera desigualdade, né, que atinge a dignidade humana e que vai até descartando as pessoas e vai nos levando a uma cultura do supérfluo, do descartável. Não podemos esquecer isso. Isso tudo são desafios, viu, para a nossa atividade. Hoje a gente não vai trazer resposta para isso, não. A gente está dando um olhar, né, uma olhada na realidade. E o parágrafo 65 e 66, que são os últimos parágrafos deste ponto, diz que faz-se necessária a redescoberta dos caminhos de uma autêntica democracia com justiça social. Vejam, no final fala da desigualdade, né, do sistema social e econômico injusto, e aí toca no ponto deste caminho da autêntica democracia que traga realmente justiça social. Através da participação, das garantias institucionais, do bem comum, da liberdade de expressão, do respeito às diferenças, do diálogo, da preocupação com os mais frágeis e no respeito à liberdade e dos valores inerentes a todo ser humano. É preciso dar as mãos também aos irmãos de outras igrejas e a todos os homens e mulheres de boa vontade. Então, terminado este ponto, eu vou abrir mais uma vez, voltando para a sala, para que alguém possa, talvez alguém queira comentar algum ponto desse e que para enriquecer a apresentação. Padre Marcos, André, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Esse capítulo é bem assustador mesmo, né? Ele traz para a gente, assim, um monte de realidade em que a gente sabe, mas quando a gente começa a falar e expor, parece que o caminho vai se estreitando, né? Isso eu digo porque a gente tem uma visão, ou busca uma visão cristã diante desses assuntos, né? Desses problemas. Mas tem pessoas que não têm essa visão cristã. Padre, eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor sobre essas questões de mundo. O senhor acha que esse distanciamento, né, de Deus, a pessoa se individualizando cada vez mais, eu não acho que esses problemas tendem a se agravar cada vez mais, que a gente hoje vê de famílias que estão se desfazendo, de homens e mulheres que não acreditam em Deus, e a gente vê que esses dados vêm aumentando. O senhor não acha que daqui a mais algum futuro mais distante, esses problemas tendem a se agravar mais? Olhe, o que eu tenho a dizer é o seguinte, os desafios, eles sempre existiram na ação evangelizadora. A questão é identificá-los para fazer com que aquilo que a gente vai fazer, ou seja, a nossa ação, ela corresponda à realidade que nós estamos vivendo. É por isso que, num documento como esse, sempre se olha para a realidade, ou seja, porque a gente não pode se preocupar somente no anúncio, sem ver quais são as respostas que as pessoas esperam.
O que é que eu vou levar que corresponda a esta realidade para arrancar as pessoas desse distanciamento e fazer com que elas experimentem Deus presente na nossa realidade. Então, eu vejo que o futuro ele é desafiador, mas a gente não pode esquecer que nós não somos sozinhos. Deus ele vai estar sempre agindo, ele vai estar sempre conosco. E Deus age de acordo com aquilo também que a gente vai fazendo. Então, o desafio é grande, mas a gente não pode perder a fé, perder a esperança. Porque se a gente dizer, não, é assim mesmo, nós temos uma realidade cada vez mais difícil, então quem tem fé tem, quem não tem não vai ter mais. Então, onde estaria o nosso papel de discípulo missionário? De fazer com que o evangelho seja sempre anunciado, de acreditar, de viver a esperança de que todos cheguem à verdade e conheçam a Jesus para que possam ser salvos. Então, a gente não pode ter um olhar, podemos dizer assim, negativo ou desesperador diante da realidade. Pelo contrário, olhar para a realidade e para os desafios devem nos motivar a pensar quais são os meios que eu preciso empregar para combater esta realidade negativa e transformá-la em algo positivo, onde as pessoas possam experimentar Deus. É o grande desafio. É por isso que a grande existe um dizer que diz o cristão ele tem que ser a luz do mundo. E esse é o nosso desafio. Ser a luz diante desse mundo de sombras. Porque assim, se a gente não for esta luz que vai iluminar essa realidade, a gente não consegue fazer com que as sombras sejam superadas. Exato. Aí, e vejam, é isso que eu ia mostrar agora. Quando a gente olha em separado o ponto 3 desse segundo capítulo, traz até um desespero, né? Dizer, meu Deus, quanta coisa. Mas se a gente perceber, é a realidade que nós vivemos. Claro que aqui está colocado de forma assim, com palavras que às vezes nem sempre a gente usa, de forma, podemos dizer, mais ordenada, mais metodológica, mas é um retrato da realidade. E este retrato, ele nos é dado para que a gente pense bem e planeje bem quais os passos que nós vamos dar. E é por isso que o ponto 4 vai dizer, né, diante dessa realidade, a gente não está sozinho, o Senhor está no meio de nós. Este é o título do ponto 2.4, que é agora o que segue no nosso capítulo. Vamos para ele, depois a gente volta ao debate. Então, vejam, nós já vimos um retrato da realidade, que é realmente muito difícil, dura, podemos assim dizer. Porém, o documento vem nos dizer, o Senhor está no meio de nós. Por isso, o parágrafo 67 e 68, ele diz, em meio a esta complexa conjuntura, a nossa fé reconhece o Senhor presente e atuante junto a nós. Porque se a gente não tivesse a consciência de que o Senhor está presente e atuando, a gente facilmente desiste. Facilmente a gente desanima. Então, o documento nos diz, nossas forças de resistência e de resiliência, como capacidade para não se deixar vencer por esses problemas, apontam para atitudes culturais
que valorizam mais as pessoas que eu consumo, mais a obediência a Deus que as tendências e modismos do momento presente. E aí cita o livro dos Atos Apóstolos, capítulo 5, 29. E nos parágrafos 69 e 71, vai dizer que, diante desta realidade complexa, dessa conjuntura complexa, mas com a certeza de que o Senhor está presente e atuante, os discípulos missionários têm que viver um novo estilo de evangelizar. É por isso que os documentos da CNBB impulsionaram para evangelizar nas igrejas particulares aqui são as dioceses, sobretudo pelas urgências indicadas. Os documentos trazem sempre as urgências, ou seja, aquilo que deve ser colocado em evidência naquele momento. E pelo processo catecumenal da iniciação à vida cristã. Graças a Deus a gente sabe muito bem disso, né? E a gente se utiliza muito deste processo catecumenal da iniciação da vida cristã. A conversão pastoral está fazendo abandonar as estruturas ultrapassadas da transmissão da fé. Ou seja, a gente está saindo de uma pastoral de conservação, que era o modo que se vivia a fé há alguns anos atrás, ou seja, deixa tudo como está, tudo caminhando do mesmo jeito, sempre foi assim, não podemos mudar nada, isso se chama pastoral de conservação. Indicando que a Igreja do Brasil precisa investir ainda mais na missionariedade. Nós estamos saindo, os documentos da CNBB nos pedem, de deixar cada vez mais essa pastoral de conservação e investir na missão. Ou seja, numa igreja em saída, numa igreja cada vez mais discípula, missionária, porque aí a gente tem contato com as pessoas, aí a gente consegue chegar nas pessoas que estão precisando, naqueles que mais sofrem, naqueles que estão vivendo nesse contexto complexo, muitas vezes de crise, e aí evangelizar, levar a fé, falar de Jesus, pegar o evangelho, o mesmo evangelho que a igreja sempre pegou, mas agora com um método novo, com uma presença nova, com uma forma diferente de evangelizar. Por isso que tem aí em destaque, né? Novo estilo de evangelizar. E, por fim, o ponto 4, ele termina no parágrafo 72, que é o último parágrafo do nosso capítulo, dizendo: em meio a tudo isso, o discípulo missionário afirma: Deus habita esta cidade. Vejam aqui a expressão que o documento quer nos trazer de fé e de esperança. O discípulo missionário não é aquele que se contenta e desanima diante dos desafios. Se contenta em ver somente os desafios e desanimar e deixar, não, é assim, está tudo desse jeito, a gente não pode mudar, então pronto. Não. Deus habita esta cidade. Nossa fé afirma que o Senhor está no meio de nós. E pela força do Espírito, o reino anunciado por Jesus se faz presente. Então, conclui dizendo: não podemos ficar tranquilos em nossos templos. É urgente ir em todas as direções para proclamar que o amor é mais forte. É aquilo que nós chamamos de igreja em saída, essa expressão que tem sido usada muito e que o Papa Francisco, né, gosta bastante. Então, olhamos os desafios, mas não para nos atemorizar ou para pensar que somos impotentes diante dessa realidade. Pelo contrário, para dizer assim, podemos mudar esta realidade, porque Deus habita também a cidade com seus desafios, Ele está no meio de nós e a força do seu Espírito nos faz anunciadores deste reino presente, desse Jesus que se faz presente diante da realidade que temos.
Então, agora, eu quero abrir um pouco a discussão, porque aí seria este último momento para que a gente possa, cada um, quem quiser, né, logicamente, trazer um posicionamento, uma reflexão, e aí a gente encerrar essa parte na noite de hoje. Porque também a gente não pode se alongar muito, porque fica muito cansativo, né? Toda terça-feira nós estaremos aqui, cada terça, com um capítulo destas diretrizes. Alguém quer fazer alguma observação? O Luiz coloca aqui nos comentários que as diretrizes elas foram pensadas antes da pandemia. Pode ser que as sombras se ampliem no pós-pandemia. Com certeza. E foi por isso que nós pensamos, quando estávamos preparando esta formação, porque no documento, lá na frente, nós vamos ter as pistas de ação através dos pilares que são apresentados. Então, aqui, certamente, nós não está contemplada a situação pandêmica que nós estamos vivendo. E é por isso que a gente pensou, disse, olha, devemos ler o documento agora e estudá-lo, mas na perspectiva do pós-pandemia, ou seja, o que é que vai ser possível fazer? O que é que nós temos possibilidade de colocar em prática diante do novo normal que nós vamos ter? Porque, vejam, como estamos numa realidade de constante mutação, como a gente viu, agora, com a pandemia, as coisas também vão mudar e vão mudar drasticamente. E a gente vai ter que ter um novo olhar sobre a realidade para ver o que é que vai precisar se fazer. Quem quiser pode abrir o microfone para fazer alguma observação. Padre Marcos, Pois não. Maxwell, paróquia de Santa Luzia, aqui de Maceió. Eu gostaria que o senhor também pudesse abordar, talvez seja um grande apanhado dessa situação que a gente acabou de ver nesse capítulo, né? Sobre a religião do homem. Como nós, catequistas, né, também devemos presenciar esse capítulo, tendo o homem como centro das coisas. E aí a gente vai percebendo o individualismo, a gente vai percebendo que essa cultura do descartável fica cada vez mais presente na sociedade, né? Saber de que forma, com que mecanismos a gente pode também, né, de certa forma, combater essa religião do homem, ou seja, o homem se colocando ali no centro, né, de todas as suas ações. E dessa forma a gente possa, né, constatando essa realidade, ter ali, né, subterfúgios para poder combater essa centralidade do homem na sociedade. Vejam, eu creio que neste olhar para a realidade, o documento já nos ajuda a perceber uma coisa. A realidade nossa e a nossa vida ela é importante, é tanto que se tem um olhar para a vida do outro. E a gente não pode perder essa dimensão nunca, porque o cristianismo não pode deixar de olhar para a humanidade, ou seja, para aquilo que é próprio nosso. E é importante que foi destacado tanto a individualidade como o pluralismo. Porém,
a gente não pode esquecer que isso não pode fazer com que o homem se sinta dono de tudo e dono de toda a realidade. Pelo contrário, quando ele se coloca no centro, ele termina deixando Deus de lado. E o cristianismo tem Deus no centro e não o homem. Então, se a gente não fizer com que as pessoas compreendam isso, a gente não está pregando o cristianismo. A gente nunca vai estar formando discípulos missionários de Jesus. Então, é preciso ter essa consciência, é preciso estar atento para este desafio, e é por isso que a sua preocupação é muito importante, para que nós, como formadores de opinião, como formadores de novos cristãos, como homens e mulheres que vão estar anunciando o evangelho, esteja sempre atento a isso. Porque senão tudo está perdido, né? Se a gente começar a mostrar, ou melhor, se a gente não mostrar que o homem ele é importante, mas ele não é o centro da vida ou do mundo, então a gente se perde na estrada que nós devemos seguir. O senhor avalia, padre, que pode ser um efeito colateral muito presente nesse pós-pandemia, as pessoas, por não estar mais fazendo sua experiência religiosa, recebendo os sacramentos, né, tendo como é que eu posso dizer, uma experiência de religião na própria casa, né, quando ele assiste à missa, quando ele já não mais se confessa e não recebe os demais sacramentos. Pode ser esse um grande efeito colateral que essa pandemia pode gerar, e nós, como catequistas, precisamos também estar atentos a essa situação. Claro, a gente tem que estar atento a isso, mas a gente não pode esquecer que, mesmo na pandemia, nós não deixamos de valorizar o comunitário. A vida de igreja, ela continuou, é tanto que nós estamos celebrando, estamos rezando, a participação ela acontece, e a gente tem conseguido acompanhar. Veja, quando se entra para participar de uma celebração, você vê quem está ali, as pessoas vão comentando, isso é muito importante. Claro que a gente não pode esquecer que esse tempo vivido no isolamento pode favorecer, na cabeça de muita gente, a ideia de que, como eu vivi até hoje, esse tempo em casa, vivendo a minha religião em casa, participando da missa em casa, eu posso muito bem depois não ir mais. Porém, a gente tem que lembrar que isso é um tempo excepcional. Estamos vivendo privados da vida comunitária por força maior, mas o comunitário ele deve prevalecer. A gente não pode viver a religião de forma virtual, simplesmente, não é? Então, é um efeito colateral que pode existir? Mas a gente tem como reverter isso, mas também muita gente não vai viver isso porque a sede de voltar a viver em comunidade e a participar das celebrações ela é muito grande, inclusive nossa. E quantos de nós não estamos sofrendo com essa realidade de estarmos separados, de não podermos viver a nossa fé na igreja, de celebrar os sacramentos? Então, isso vai ser facilmente superado. Eu posso dizer que logo depois que tudo voltar ao normal, ao novo normal, isso aos poucos vai sendo superado. Agora, claro, isso não pode ser alimentado no futuro, né? Porque se alimentar esse tipo de coisa, aí a gente abre espaço para um caminho que não é justamente aquele da fé cristã que a gente viveu até hoje, né? Da pertença, da presença, da celebração dos sacramentos em comunidade, como comunidade de fé. Eu também acredito no que o senhor está falando, Padre Marcos, porque como é um período excepcional, e nós sabemos que a maioria das paróquias e as igrejas estão ofertando nas casas dos cristãos as missas, né, os terços. Quando isso voltar ao normal, esse período excepcional volta ao normal, e aí sim, as paróquias, as igrejas, tenderem a trazer, né,
o cristão para a igreja, né, vai acabar a maioria dessas missas em casa, então, naturalmente, nós vamos seguir para o lado comunitário, o lado paroquiano, né, de todo o cristão. Aqueles que não sentirem a falta da Eucaristia são aqueles que ainda estão fracos na fé. E aí onde a gente entra e retomar tudo de novo. A catequese, né? Esse lado de trazer Jesus para aqueles que estão naturalmente afastados por estarem fracos na fé. Mas a boa maioria que seguia as missas, que estavam nas suas comunidades, eles vão voltar sim. Eu acredito muito nisso. Eu só queria dar um testemunho aqui para ilustrar isso que a gente terminou de dizer. E eu creio que com esse testemunho a gente poderia até concluir este pensamento e aquilo que a gente debateu sobre essa questão da realidade virtual no momento da pandemia. Vejam, nós estamos celebrando pelos meios de comunicação, né? Pelas plataformas digitais. Então, qual foi o meu pensamento desde o início? Eu não celebrava dia de semana, pelo menos a missa transmitida, porque nós temos muitas missas pela televisão, não é verdade? Vários canais católicos, as pessoas têm uma gama de opção para a missa muito grande. Porém, eu não abri mão de forma alguma de celebrar no domingo e celebrar da igreja matriz. Para quê? Para que as pessoas sentissem a pertença à sua comunidade paroquial. Ou seja, você não está ali, mas você está vendo o seu pároco, o seu padre celebrando na igreja matriz, ali na sua comunidade. Então, eu achei muito importante isso. Depois, uma outra coisa que me chamou muita atenção é que, assim, nós tínhamos... Isso é uma realidade da nossa igreja arquidiocesana. O povo se pede muito missa pelos falecidos, não é? Então, a gente tinha o costume de missas particulares pelos falecidos. Aqui, pelo menos na nossa paróquia, eu não celebrei nenhuma missa particular pelos falecidos de modo virtual. Por que eu não fiz isso? Eu pedi sempre para a gente colocar por isso passei a celebrar dia de semana também, transmitindo terças e quintas, para que as pessoas tenham como colocar as intenções pelos seus falecidos. Porque qual era o meu medo? Eu disse, olha, depois que tudo isso passar, alguém pode dizer, padre, o senhor celebra uma missa de 7º dia ou de 1 ano, do meu pai, sei lá, de um parente meu. Agora a família não pode vir, não, porque meu irmão mora lá em São Paulo, meu tio mora lá não sei onde. Então, faça pela internet, como o senhor fazia, porque e assim todo mundo pode acompanhar. É uma forma de acompanhar? Mas não substitui a presença. Por isso que eu disse, não vamos fazer, porque para que não se crie essa necessidade e essa cultura depois. Então, eu sempre procurei colocar as intenções de falecido nas missas da comunidade, terça, quinta e domingo. E aí, no futuro, se isso acontecer, o que é que a gente pode dizer? Olha, a gente pode até transmitir, mas a família tem que vir participar, tem que ser aberta à comunidade, as pessoas têm que participar. Porque é importante quem está longe acompanhar, mas eu sei lá de que modo está acompanhando lá, né? Para não criar aquela mentalidade de dizer assim, olha, vamos pedir para celebrar a missa, mas aí está todo mundo sentado numa mesa, jantando, comendo alguma coisa, e a televisão lá passando a missa como se fosse um filme, como se fosse um programa de televisão. Então, isso não é participar. Então, a minha preocupação foi sempre essa. Eu acho que quando a gente se preocupa e quando a gente pensa naquilo que a gente pode fazer agora e quais os desafios que a gente vai ter lá na frente,
Então, a gente vai resolvendo as coisas e vai também já prevendo o que é que possa acontecer para não ir dando espaço para um desvirtuamento da realidade. Não é verdade? Então, estamos fazendo dessa forma e isso tem dado certo, as pessoas têm acompanhado, não tem ficado ninguém sem assistência e a gente tem rezado por todos, isso tem sido muito bom, graças a Deus. Padre Marcos, Pois não. não sei se a gente pode se estender só mais um pouquinho, mas diante desse olhar que o capítulo faz da nossa realidade, né, da humanidade como um todo, eu queria aqui me aliar ao Luiz, né, que informa, né, que se não devemos caminhar para um método catecumenal, porque talvez possa ser, né, uma deficiência nossa enquanto igreja, né, de não trabalhar esse método com mais afinco, e por isso, né, por consequência, vemos uma sociedade com esse olhar que a gente acabou de presenciar aqui nesse capítulo. O método que nós já utilizamos aqui, e eu creio que as paróquias da nossa arquidiocese, eu creio que quase todas já trabalham este método, o Luiz pode dar esse testemunho, e isso tem sido de grande valia e tem sido um lado muito positivo para a nossa catequese, só tem feito um bem muito grande para a nossa realidade. E eu creio que onde ele está sendo empregado, está sendo de grande proveito e tem muitos frutos. E agora? Então, eu quero somente aqui para finalizar, agradecer, né, esta oportunidade que nós temos de debater, de estudar, dizer que essa formação ela foi pensada para nos ajudar neste tempo e para ir nos preparando para a volta, né? Apesar de que a gente não sabe quando vai ser, não sabe ainda como vamos fazer, mas o que a gente não pode é deixar de alimentar em nós esse desejo de estar sempre pronto para que a gente possa corresponder aos desafios que temos. Então, agradeço a presença de todos, e na próxima terça-feira, não é, Karine? Nós temos o 3º capítulo, né, com uma outra pessoa por isso que nós escolhemos essa dinâmica de cada semana apresentar, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma dinâmica diferente, e aí vai certamente nos ajudando e dinamizando o nosso trabalho. Nós que agradecemos, Padre Marcos, a sua participação. A conversa foi muito boa também, o pessoal participando, isso é muito bom. Eu lembro que está gravando, né? Então, assim, quando terminar e eu conseguir salvar no YouTube, eu compartilho o link para vocês, tá? Se o Padre Marcos também puder disponibilizar o material dele, eu já deixo anexado também para que vocês possam baixar. E, para encerrar, eu peço que a gente reze uma Ave Maria, né, para o Padre Marcos, pela sua missão, pelo seu pastoreio, e em forma de agradecimento também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa noite a todos. Na próxima terça-feira, às 8 horas. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês. Seu Luiz e Sandra, permaneçam na sala. Tá certo.
Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Com Deus, uma boa noite.